Fala, família do rádio, tranquilo? Como contratar e pagar locutor para o web rádio? Vamos falar um pouco sobre isso neste vídeo. Algumas coisas que eu fiz e deu certo e outras que deu um pouco errado. Vou passar para vocês agora. Contratar um locutor é simples. Se você tem conhecimento, se você conhece um locutor, você vai lá e faz um contrato com ele. Inclusive, todo esse tipo de contrato tem lá no painel exclusivo para o franqueado da nossa rede. Tem um painel exclusivo com vários conteúdos e tem lá vários tipos de contrato e tem esse tipo de contrato de prestação de serviço de locução, tá? Você pode entrar lá que você vai encontrar. Você faz um contrato, você conhece, sabe que o cara é locutor, você vai lá e contrata ele. É uma forma de você fazer. E você vai pagar ele por mês para ele apresentar um programa na sua rádio e você vai remunerar ele como se fosse um funcionário. Ou contrata uma empresa como a nossa, nós também criamos rádios para empresas e temos programas personalizados para a empresa. Então, assim, contrata, aí a gente faz o levantamento, o que vai precisar, faz o orçamento e todo dia a gente cria aquele programa e colocamos na rádio do cliente. Um programa personalizado também. Mas agora o que eu acho que a gente usa muito mais aqui é você fazer uma parceria com o locutor. Como que seria isso? Você dá uma porcentagem para o locutor, ele vai na sua rádio, vai no seu estúdio e faz o programa. E aí você daria uma porcentagem. Como que isso funcionaria? Eu já fiz, tudo tem contrato, tá, pessoal? Para isso também. Primeiro você tem que fazer o contrato, faz tudo certinho. E aí na hora do acordo, quanto você vai pagar para ele? Como você vai fazer esse acordo? Você dá uma porcentagem. Eu já fiz aqui de dar a primeira... a gente fala cota. O que é cota? Cota seria quantas inserções de patrocínios tem naquele programa. Para 4. Uma você dá para ele, que seria tudo que você oferece para os seus clientes, que você vai oferecer, você faz isso uma para ele. Eu já fiz isso para quê? Para custear a despesa do locutor e vir até o estúdio. E já trabalhei agora na Rádio 027, tem um amigo meu, comunicador, querendo fazer um programa lá e eu estou conversando com ele, não sei ainda se eu vou fechar, porque de algumas coisas que eu vou falar com vocês aqui, 50%. Essa de dar a primeira para o locutor eu não faço mais. Por que eu não faço mais isso? Porque tem muita gente que está fora do ar, tem muito comunicador profissional que está fora do ar e só quer fazer um programa no ar, quer falar que tem um programa no ar e já está fazendo outras coisas. Então, assim, o interessante é o locutor que vai pegar e fazer o programa e vai correr atrás para vender o patrocinador. Se ele está ali mais querendo colocar o nome dele em evidência, dizer que está no ar, se você der essa primeira cota para ele, ele vai vender e vai se acomodar. Ele não vai correr atrás das outras, vai ficar acomodado com aquela cota. Então, isso para a emissora é ruim, você manter uma pessoa lá que está só com um patrocínio. Então isso eu já fiz, já aconteceu comigo e hoje eu não faço mais. Hoje, se eu fechar, vai ser 50%. Tudo que fechar, 50% para o locutor, 50% para a emissora. E o porquê que eu falei que eu estou pensando se eu vou fazer ou não? Porque hoje, em média, de um locutor bom, um comunicador, um cara que vai vender e já tem uma clientela, já sabe o mecanismo como funciona, vai vender em média de patrocínio de R$800 a R$1.200. Mas ele vende 3 mil, 4 mil, beleza. Esse aí é fora da curva. Pode acontecer ter alguém fora da curva? Pode acontecer. Mas o mais provável é o quê? Que vai ficar entre 600, 800 e R$1.200 que vai ficar. Aí você dividindo com ele, você vai colocar aí uns 3 meses para deixar ele colocar o programa dele, para ir vender, para ele estar rendendo o máximo dele, certo? Então, nesse período aí, ele pode começar com um patrocinador. Aí, se ele começar com um patrocinador de R$200, ele vai todo dia no seu estúdio, ele vai usar os seus equipamentos. E lembrando, normalmente, principalmente quem já é da comunicação, vem até o seu estúdio, você vai ter que ceder, além do nome da sua rádio que você criou, de toda a sua divulgação, a sua parte técnica e também operacional. Porque, normalmente, essas pessoas... não vai saber, se der um problema na máquina, tem que ter alguém lá. Não vai saber reconectar essas coisas, não vai saber fazer. Normalmente não sabe. Alguns, talvez, não conseguem nem operar, entendeu? Não opera, porque às vezes vem de rádio AM, tinha operador, e hoje quer fazer, às vezes vem de rádio, vem de televisão,
e não tem essa de operar. Operar que a gente fala é mexer na mesa, tá? Ligar microfone, fechar, tocar música, chamar o comercial, não consegue fazer isso. Então, de repente vai ter que ter alguém ali no estúdio. Aí será que vai valer a pena se ele ficar na média aí? Vamos colocar uma média de um locutor, como eu falei, de 800 a 1.200 ou 600, vamos colocar na média aí de R$800. Vai ficar 400 para a emissora, mas não é 400 só para a emissora. Você vai ter esse trabalho de manutenção, de limpeza do estúdio, porque a rádio é sua, tem que estar bem apresentada. E é claro, o locutor chega lá, que é tudo funcionando, tudo limpinho. Isso aí é obrigação da emissora, fornecer condições de trabalho para o locutor. Aí você começa a pensar se vale a pena. Se for um programa diário, todo dia ele vai ir no seu estúdio, você tem que estar aí, além do trabalho que você já tem na sua rádio, você vai ter mais essa hora extra que você vai ter que ficar aí, esse compromisso que você vai ter que assumir de ficar na emissora. E é nessa parte que eu estou pensando. Aí será que vale a pena colocar o locutor ou não? Claro, se você está com o seu estúdio de web rádio e você está trabalhando a sua rádio, vale a pena. O que entrar vale a pena, dependendo do valor. Que eu também não gosto de rifar o meu negócio, porque é melhor pouco do que nada. Eu não penso assim, porque eu penso lá na frente. Se eu começar hoje com pouco, depois conseguir muito é mais difícil. Então, assim, pô, deixa eu agregar mais um valor aqui, outro ali. E no meu caso aqui, como eu presto serviços para rádios, não só a rede, que a rede nem dá trabalho para isso, tem um custo, mas já está dentro do pacote. Nós temos empresas que nós fazemos rádios personalizados, fazemos programas personalizados, montamos, administramos a rádio. Então, assim, como eu tenho outras vertentes, talvez não seria tão interessante eu ter uma pessoa vindo aqui todo dia e me dando um retorno nesse valor de 300, 400 reais, talvez não seria interessante. Mas é uma conta que vocês têm que fazer, porque na hora de vocês venderem o comercial de vocês, vocês têm que entender qual é o custo da sua rádio, quanto custa a sua rádio, quanto custa a sua mão de obra. Porque às vezes você coloca 50-50, o cara não opera. O cara, além de estar usando a sua emissora, o seu nome, usando seus equipamentos, você ainda vai operar para ele, vai dar 50%, não seria justo, entendeu? Então, peraí, então eu te dou 30%, porque tem o meu trabalho aqui ou de alguém que vai ficar para você, que eu vou ter que arrumar para operar. Então, são essas as contas que a gente tem que começar a fazer e ver o valor. Não estou falando que não vale a pena, mas nós temos que achar um valor justo, tanto para vocês, dono de rádio, quanto para o locutor, que vai estar lá fazendo o programa, e para o cliente. Então, assim, também não devemos rifar, porque eu vejo muita gente jogando valores muito barato e não tem noção do trabalho que dá. E todo trabalho tem que ser remunerado. Tá bom, pessoal? Espero poder ter ajudado vocês. É o que eu gostaria, muita gente pergunta, mas que eu gostaria de falar. Da primeira cota, a primeira venda para o locutor, isso eu não faço mais, porque tem muitos que se acomodam naquilo e para ele é mais vantagem ele ter só um do que os outros dividir ou ficar com 30% das outras vendas, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, que o Papai do Céu abençoe muito.